Via Justiça de volta, discutindo a crise no sistema penitenciário e a execução penal no Brasil. Nossos convidados, o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da Primeira Vara Criminal, do Tribunal do Júri e de Execuções Penais de Itaúna, no centro-oeste de Minas, e o advogado criminalista Renato Machado. Vamos falar agora sobre os principais posicionamentos doutrinários em relação ao tema de nosso programa. Zaffaroni e Pierangeli ensinam que os sistemas penais, em vez de prevenir futuras condutas delitivas, dentro do conceito de prevenção geral da pena, se convertem em condicionantes de ditas condutas, ou seja, de verdadeiras carreiras criminais. Eu pergunto ao senhor, doutor Renato Machado, as penitenciárias de Minas estão ressocializando? Isso é uma pergunta, de certa forma, muito complexa. E o que a gente tem observado é o seguinte: qual é o fator preponderante para que possa, dentro da penitenciária, contribuir para a ressocialização do preso? O fator preponderante é o trabalho. O trabalho do preso dentro da penitenciária. A Lei de Execuções Penais, o Código Penal, assegura ao preso o direito de trabalhar. E nos regimes fechado e semiaberto, tanto dentro quanto fora da penitenciária. O Código Penal diz que ele pode trabalhar fora da penitenciária, preso do regime fechado, inclusive na iniciativa pública. E a Lei de Execuções Penais, inclusive na iniciativa privada. Mas isso não acontece, é inviável. É o trabalho do preso. Alguns presos trabalham, outros não. Então, a ociosidade do preso dentro do presídio é um fator muito grave. O preso se ocupa com outras tarefas, né? Ele vai se rebelando, se articulando, ao invés de se preocupar com essa atividade. Mas é por quê? Porque o Estado ainda não dispõe de uma infraestrutura completa para ofertar ao preso o direito ao trabalho, que é garantido pela Constituição, pela Lei de Execução Penal e pelo Código Penal. O trabalho do preso, para mim, é de extrema importância. Alguns presos trabalham, outros não. Eu acho que isso é extremamente fundamental para a ressocialização, que não vem acontecendo. E como que o senhor combate, o senhor como juiz de execuções penais, como que o senhor combate essa ociosidade nos presídios? Olha, nas cidades menores ou de porte médio, como Itaúna, isso é mais fácil porque a comunidade se aproxima e participa. Mas eu acho até que vocês vão poder achar assim, esse juiz é um visionário. Mas em Minas a gente tem um outro belíssimo exemplo, que é o Instituto Minas pela Paz. As grandes empresas do Estado se organizaram juntamente com a Federação das Indústrias, estão promovendo cursos de capacitação dentro dos presídios. Em Itaúna já tivemos vários deles, de informática, de mecânica, através do Senai. E então o que acontece? Toda essa mão de obra é absorvida pelas empresas logo depois do curso, porque hoje nós sabemos que a sociedade e o mercado de trabalho está sentindo falta de profissionais capacitados. Então, toda a mão de obra que é preparada, ela é absorvida. E lá em Itaúna, por exemplo, os presos têm ido trabalhar na Uzi Minas, que é uma grande empresa. Então, quem chegou ao sistema penitenciário sem nenhuma formação, analfabeto, e sai com uma profissão numa área técnica, eu tenho certeza de que esse realmente não vai voltar. O senhor está querendo dizer com isso que o sistema penitenciário em Minas estaria ressocializando? Está ressocializando? Olha, não vou te atestar 100%, mas tem feito um esforço gigantesco para isso. E em Itaúna, quer dizer, onde o presídio, né, além da PAC que nós temos, que funciona um outro centro, nós temos a cadeia que foi toda reaparelhada. E lá nós temos um corpo técnico, um psicólogo, com assistente social, com advogado, né, para prestar essa assistência, coisa que antes não havia. Lá tem preso condenado na cadeia? Hoje não há lá a cadeia, né? Passou-se a denominar presídio, as instalações foram readequadas, mas há presos condenados e, tanto quanto possível, separados dos provisórios. Quer dizer, isso não deveria acontecer. Não deveria. Aí, nesse ponto eu concordo, mas acho que está se avançando muito, né? E acho que Minas continua sendo um exemplo aí a nível nacional nessa questão. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver um documentário que foi feito pelo deputado Dutra do Maranhão, da CPI carcerária. Então, as mazelas do sistema, eu imaginava, por exemplo, que nos estados do Sul, mais ricos, mais desenvolvidos culturalmente, não haveria esse problema. Mas são iguais aos do Nordeste, iguais aos do Centro-Oeste, de todas as regiões do país. Então as mazelas estão esparramadas aí pelo país inteiro, mas Minas está dando um bom exemplo. Doutor Renato, o doutor Paulo falou nas mazelas, e qual a que mais chocou o senhor em termos de país? O senhor viu? A que mais me chocou é a que, de certa forma, ganhou
de forma muito tímida o cenário nacional nos últimos dias é a situação lá do estado do Espírito Santo, né? Os presos que são acondicionados em contêineres de navios, que são alimentados através de buracos que se abrem nos contêineres, arremessam comidas, né? Isso me chocou muito, né? Isso é um grave atentado aos direitos humanos, à dignidade do ser humano. Acho que o Brasil pode, inclusive, sofrer sanções severas na Corte Interamericana de Direitos Humanos e aí por diante. Isso, de fato, me chocou muito, saber que, na atual conjuntura do país, um país democrático, um país que vem avançando economicamente, a gente tem ainda presos nessa situação, tratados como verdadeiros animais. E a sociedade precisa de compreender que é uma questão muito comum. Preso que recebe violência, ele responde com violência. Isso é muito comum, o desrespeito ao preso. Um dia ele vai sair de lá. O nosso sistema é progressivo. Mais dia, menos dias, ele vai conseguir a sua liberdade. E recebendo esse tipo de violência, fatalmente vai responder com violência, porque de fato é um caos. Doutor Paulo, considerações finais do senhor, rapidamente, que o nosso tempo está chegando ao finalzinho. Olha, eu acho que o debate foi produtivo, né? E eu gostaria só de acrescentar as palavras do doutor Renato, que além do trabalho, que realmente é muito importante no processo de ressocialização, a gente teria que destacar também a educação, porque 95% dos nossos presos são pobres e 87% não têm o primeiro grau completo. Então a possibilidade dessas pessoas, ao retornar, cometer outros crimes é muito grande, porque vão retornar para o mesmo meio de onde vieram. Se você não fizer um esforço para retirá-los dessa situação, certamente vai se repetir. 10 segundos para o senhor fazer as considerações finais. É só parabenizar o programa pela iniciativa, acho que um ponto interessantíssimo, trata da execução penal e uma oportunidade de chamar a sociedade para ver o problema do sistema prisional, que é um problema de todos. Muito obrigado aos senhores por essa participação. Obrigado. O Veja Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou vejustiça@amagis.com.br. Até a próxima semana.